Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É Deus que nos une e nos reúne em torno da sua palavra. Nós estamos meditando o livro do profeta, o livro de Samuel. O livro de Samuel, com toda a riqueza que ele traz ao nosso coração. Nós hoje vamos meditar o capítulo de número 13 de 1 Samuel. Você já abre a sua Bíblia para que você, junto conosco, faça aí também o seu estudo. Nós fazemos tudo na presença do Senhor. Nós realizamos diante do Senhor aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Queremos que a sua palavra penetre o nosso coração, penetre a nossa alma, penetre todo o nosso ser e nos dê razão de viver. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença para viver, meditar, contemplar a Tua palavra. Eis-nos aqui, faça-se em mim, faça-se em nós, segundo a Tua vontade. Vamos abrir mais uma vez, lembrando a nossa Bíblia no 1 Samuel capítulo 13 e deixar que a palavra de Deus fale ao nosso coração. O texto sagrado já nos relata que Saul subiu ao trono e reinou 2 anos sobre Israel. Veja, o texto já nos dá uma indicação que foi muito breve. O reinado de Saul. Aqui não importa a quantidade de tempo. 1 dia ou 1000 anos diante de Deus, o que importa é como esse tempo é vivido. O que importa é como esse tempo é celebrado. Por isso, Saul, melhor dizendo, reinou por 2 anos. O relato que se segue nos diz que Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. 2.000 homens estavam com Saul em Maquimas, na montanha de Betel, e 1.000 com Jonatas em Gabaá, de Benjamim. Depois Saul despediu o resto do povo, cada um para a sua tenda. Jonatas matou o prefeito dos filisteus que estava em Gabaá, e os filisteus souberam disso. Saul fez então soar a trombeta por toda a terra, dizendo que o saibam os hebreus. Todo Israel soube da notícia. Saul matou o prefeito dos filisteus e Israel se tornou odioso aos filisteus. O povo então foi convocado para seguir Saul em Gilgai. Os filisteus concentraram para combater Israel. 3.000 carros, 6.000 cavaleiros e uma multidão de soldados tão numerosos quanto as areias da beira-mar. Eles vieram acampar em Maquimas, a leste de Bet-Avém. Os homens de Israel se viram em apuros, pois o exército ficara encurralado. Por isso esconderam em grutas, cavernas, penhascos, covas e cisternas. Por tudo quanto é lado, o povo foi se esconder. Alguns hebreus atravessaram também o Jordão para o território de Gade e de Galaade. Agora, presta atenção no que diz o relato a partir do final desse versículo 7 e depois o outro, 8. Saul ainda estava em Gilgai e todo o povo que o seguia estava apavorado. Saul esperou 7 dias, de acordo com o que Samuel havia combinado, mas Samuel não veio a Gilgai e o povo começou a abandonar Saul e a se dispersar. Disse então Saul, trazei-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão, e ofereceu o holocausto. Quando ele acabava de oferecer o holocausto, chegou Samuel. Saul saiu ao seu encontro para saudá-lo. Samuel então disse: o que fizestes? Saul respondeu: o povo começava a me abandonar e a se dispersar, e tu não chegavas.
E conforme fora combinado, enquanto os filisteus estavam concentrados em Máquimas, por isso eu disse a mim mesmo: agora os filisteus vão descer e atacar-me em Gilgai, sem que eu tenha aplacado o Senhor. Então vi-me forçado a oferecer o holocausto. Samuel disse a Saul: agistes como um insensato, não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus havia te prescrito. O Senhor teria confirmado tua realeza sobre Israel para sempre, mas agora o teu reino não subsistirá. O Senhor procurou para si um homem conforme o seu coração e o constituiu como chefe sobre o seu povo, porque tu não observastes o que o Senhor prescrevera. Samuel levantou-se e partiu de Gilgai, seguindo o seu caminho. O que restava do povo de Israel subiu atrás de Saul ao encontro dos guerreiros. Quando chegaram de Gilgai a Gabã de Benjamim, Saul passou em revista as tropas que estavam com ele. Era cerca de 600 homens. Bom, aqui tem algumas coisas primeiro para nós analisarmos e meditarmos. Ainda que no primeiro momento a compreensão não seja tão simples, mas uma coisa é fato. Saul desagradou ao Senhor, desagradará ao Senhor, porque Saul não fez aquilo que o Senhor lhe mandou. Saul se precipitou. Saul, ansioso, ofereceu o holocausto de forma equivocada, de forma errada. E por isso ele foi reprovado por Samuel. Primeiro porque Saul não esperou Samuel. Pois o povo se dispersou e simplesmente ele deixou-se levar pelos seus impulsos. Então, lá no versículo 13 disse: Samuel disse a Saul: agistes como um insensato, não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te havia prescrito. Então, primeiro é a insensatez. Sensatez é deixar-se guiar pelos devaneios, pelos sentimentos, pela ansiedade da mente, do coração e perder o juízo. E não agir de acordo com aquilo que é a direção do Senhor. Então, faltou sensatez ao coração de Saul. Então, primeiro, é por isso que Samuel está lhe repreendendo. Quando eu medito esse texto, eu me coloco no lugar de Saul. Porque muitas vezes eu também sou precipitado. Também ajo de acordo com os impulsos do meu coração. Você pode olhar para a sua própria vida, o quanto nós erramos na vida, quando nós deixamos nos mover simplesmente pelos nossos impulsos. Ora impulsos da raiva, ora impulsos da ansiedade, ora o impulso da pressa, ora o impulso da impaciência. E esses impulsos vão acabando controlando a nossa vontade, o nosso agir, o nosso proceder, e aí o nosso proceder se torna insensato. Nós agimos com insensatez. O que é importante? O que faltou a Saul? A serenidade, a calma, a fidelidade, o viver aquele momento e pedir a Deus ali que lhe desse paciência e o saber esperar, para não agir de acordo com o impulso. Nós precisamos disso para a nossa vida. Nós precisamos disso para o nosso proceder. Nós precisamos disso para aquilo que nós realizamos, para não sermos impulsivos em tudo aquilo que a gente faz, porque toda impulsividade mal direcionada nos leva a perder a graça. Saul caiu em desgraça, você vai perceber mais adiante, porque deixou de seguir o impulso da graça para seguir os impulsos do seu coração.
Mas a palavra diz que o Senhor teria confirmado a tua realeza sobre todo Israel, Saul. Mas agora o teu reino não subsistirá. O Senhor procurou para si um homem conforme o seu coração e o constituiu como chefe do seu povo. Porque aqui, Saul é aquele que vai fazer as vezes de Deus. Uma pessoa, para fazer as vezes de Deus, tem que ter o coração movido segundo o impulso de Deus. E Saul deixou outros impulsos mover seu coração. Então ele já não tinha mais um coração que agradasse a Deus. E o nosso coração? Como está o nosso coração? O que tem movido o nosso coração? O que tem direcionado os impulsos do nosso coração naquilo que nós fazemos, naquilo que realizamos? Às vezes, para não dizer quase sempre, existem uns impulsos que vêm na alma, o impulso da raiva, o impulso do medo, o impulso do rancor, do ressentimento. Você veja que isso vai movendo o nosso coração, e em vez de nos deixarmos guiar pela graça, pelo Espírito, pela sabedoria de Deus, nós deixamos que esses impulsos da alma nos direcionem. E aí o nosso coração vai se afastando do Senhor nosso Deus. Muito bem, vamos chamar agora o Padre Antônio Xavier para que também nos ajude a crescermos na meditação com a palavra do Senhor nosso Deus. A personalidade do profeta Samuel está presente em todo esse primeiro livro de maneira muito bonita e interessante. No capítulo anterior, nós vimos que Samuel renunciou à sua função de governo, mas de maneira alguma renunciou à sua responsabilidade diante do povo e diante do projeto de Deus, especialmente aquilo que ele mesmo tinha sido utilizado como um instrumento para fazer, que foi exatamente ungir Saul como sendo o rei de Israel. E o que ocorre? Saul comete um delito. Não é um delito grave assim sobre o aspecto prático, mas é um delito muito grave sobre o aspecto do coração, porque ele desobedeceu conscientemente uma ordem clara do que não deveria fazer. E Samuel vem e o reprova. Isso é bonito de ver. Samuel que publicamente diz a Saul que Deus não o abençoou por causa daquilo que fez. E aí traz uma triste e dolorosa notícia. O reino de Saul vai cair. Saul será substituído por outro. E aqui, gente, é exatamente um ponto importante. A unção recebida, o próprio nome Saul indica isso, ungido, a unção recebida pode ser perdida. Não é o fato de alguém ter recebido uma graça de Deus, ter recebido alguma coisa assim, que ele se tornou proprietário daquilo. Porque Saul foi ungido rei, mas o povo continua sendo de Deus, não é dele. Se ele não desempenha a sua função, vem Deus e tira de um lugar e põe em outro lugar. Como nos lembra de maneira bem bonita, embora um pouco dramática, ali no livro do Apocalipse, no capítulo 2, aquela primeira carta, são 7 cartas, mas tem a primeira que é destinada à igreja de Éfeso, onde ali, no meio de tantas comparações, os candelabros que representam a igreja, a estrela que representa aquele que a conduz, é o anjo, mas também aquele que a conduz, e que existe uma ameaça da parte de Jesus, dizendo: se você não se converter, não retomar o primeiro amor, eu virei e moverei o candelabro de lugar. Ou seja, vai passar o governo para outros. Por quê? Porque não somos nós que nos apropriamos daquilo que é de Deus. Ele nos confia. Se nós não cuidamos bem, Ele nos substitui, porque o compromisso dele não é só conosco, é com todo o seu povo. Por isso, nós não temos posse sobre aquilo que é de Deus. Nós temos sim funções, responsabilidades a serem desempenhadas. E nisso é importante que a gente seja sempre correto, porque se o rei, como é o caso de Saul, começar a tomar decisões próprias, ele corre o risco de ser enganado pelos impulsos do seu próprio coração. Senhor nosso Deus, nós pecamos nos afastando de Ti. Mas nós pecamos, Senhor, seguindo os impulsos do nosso coração. Nós muitas vezes fizemos e realizamos aquilo que é desagradável
aos vossos olhos. Perdoe, Senhor, o nosso coração por se afastar de Ti. Perdoe, Senhor, o nosso coração por não seguir a Tua direção, mas nos levarmos pelos impulsos da alma. Perdoe a nossa ira, o nosso ressentimento, o nosso rancor, mas perdoa-nos, Senhor, quando o medo toma conta de nós, a raiva toma conta de nós e nós somos movidos por isso. Perdoe-nos, Senhor, quando deixamos que o impulso da impaciência tome conta do nosso ser e nós perdemos assim a direção da vida, a direção do Teu Espírito. Guia-nos, Senhor, reina sobre nós, governa o nosso interior, governa o nosso coração, governa toda a nossa vida com a Tua bênção e com a Tua graça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe imensamente você. É sempre uma alegria estarmos juntos para meditarmos a palavra de Deus. Siga-nos também no Canção Nova Play, onde está lá reservado para você os conteúdos do nosso estudo de hoje e os outros estudos que também nós realizamos. E eu espero você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.